escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Sejam todos bem-vindos, queridos, a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos dando continuidade às lições no livro do Apocalipse, de forma bem geral, como nós já combinamos, não é isso? E hoje nós chegamos na metade do livro. Hoje nós vamos ver as 7 trombetas, se Deus assim permitir. O método de interpretação que nós elegemos é o chamado paralelismo progressivo, onde a leitura do livro acontece de forma cíclica e majoritariamente simbólica. Então, assim, existem 7 sessões, ou ciclos, ou cenas que João conta. E que história João conta? Ele conta a mesma história. É claro que do capítulo... Nós já vimos o quê? Nós já vimos da sessão 1, capítulo 1 ao 3. João tendo a visão do Senhor Jesus glorificado no meio dos candeeiros das igrejas. E as 7 cartas às 7 igrejas. Então essa aqui foi a primeira história, o primeiro ciclo que João fechou. Não é isso? Já vimos também a seção 2, que vai do capítulo 4 ao 7. A glória de Deus e a abertura dos 7 selos. Os 144 mil e a grande multidão. Aqui foi o segundo ciclo que João fechou. Aqui no segundo ciclo já tem dados adicionais sobre as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Lembrem sempre que os destinatários primários da carta do Apocalipse foram as igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas que representavam as igrejas de todas as épocas e todas as igrejas também, não só as 7 da Ásia, né? Da Ásia. Então, queridos, hoje nós vamos entrar na metade do livro, se Deus assim permitir, na seção 3, que vai do capítulo 8 ao 11, onde nós vamos ver as 7 trombetas. Então, aqui será o terceiro ciclo que João vai contar, narrar a mesma história. Vocês lembram que aqui no capítulo 6, quando a gente viu a seção 2, no capítulo 6, aconteceu a primeira descrição do final de mundo, né? Então nós vimos ali uma descrição, a primeira, aliás, do livro. Então assim, a gente sabe que o fim de todas as coisas é um evento único, né? Então, se nós formos ler o livro de forma cronológica e literal, nós vamos encontrar pelo menos 6 finais de mundo descritos aqui no livro. Tá ok? É por isso que a gente adotou, achando mais coerente, esse método de interpretação, que é o chamado paralelismo progressivo. Fazendo uma breve revisão do capítulo 7, que nós vimos na semana passada, onde João contempla os 144 mil. E se nós estivermos corretos na nossa interpretação, esses 144 mil referem-se ao povo judeu. Lembram que João descreve 12 mil de cada uma das 12 tribos? Mas ele vê também uma grande multidão. Essa grande multidão aqui, nós cremos que seja uma composição dos judeus salvos, que passaram pela cruz, porque não há salvação fora de Cristo, e todos os gentios. Porque acreditamos, queridos, que Deus tem só um plano para a raça humana. Nós não acreditamos que Ele tem um plano especificamente para os judeus, já teve, né? Mas os judeus, eles rejeitaram o seu Messias. Então, quando o Senhor Jesus sobe, ele dá uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão por Jerusalém, vão por toda a Judéia, entrem por Samaria e vão até os confins da terra. Então, assim, a porteira, graças a Deus, em Cristo Jesus, que o evangelho, a porteira foi aberta e o evangelho pôde chegar, então, a todas as nações da terra. Não é isso? Então, essa grande multidão que ele vê, né? Ele fala lá que são multidão de povos, raças, línguas, nações.
é toda a igreja. A igreja é o Israel de Deus. Nós paramos no 6º selo, porque o 7º selo é o tocar da primeira trombeta. Vamos lá, queridos? Eu acredito que você já está com a sua Bíblia na mão, né? E João aqui vai contar, então, pela 3ª vez, a mesma história, só que acrescida de novos eventos e vista de perspectivas, de ângulos diferentes, mas é a mesma história. Essa história das 7 trombetas, ela acontece quase que paralelamente aos selos, né? A abertura dos 7 selos, lembram? Mas o 7º selo ainda não foi aberto. O que vem no 7º selo? Vamos ler, queridos. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Silêncio, não aconteceu nada, né? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Então, quando João abre, o Senhor Jesus abre, quando o Senhor Jesus Cristo abre o 7º selo, então o anjo se prepara para tocar a primeira trombeta. Mas o que poderia acontecer? Né? Porque já vimos que na descrição do primeiro final de mundo, não é isso? O que poderia acontecer a mais? É o que nós vamos ver aqui, queridos. O apóstolo Paulo lembra, né, aos Tessalonicenses porque estava havendo um problema na igreja de Tessalônica, né? Eles estavam prevendo, né, que o Senhor voltaria logo. Eles estavam imaginando que o Senhor Jesus voltaria logo nos dias deles. E o apóstolo Paulo vem e exorta-os, né, dizendo assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa trombeta de Deus será a 7ª e última trombeta. Hoje nós vamos estudar do capítulo 8 ao 11. Nós chegamos assim à metade do livro do Apocalipse. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, queridos, essas orações dos santos, de todos os santos, se refere a cada oração que cada um dos santos de Deus escolhidos, a igreja, cada crente elevou a Deus durante todos esses séculos. O Senhor tem guardado as nossas orações. Então, o incenso significa as orações. E esses 2 versículos são consoladores para a igreja, porque aqui a gente vê que o anjo, ele vai até o incensário, e ali ele pega incenso, muito incenso, aqui está dizendo muito incenso, para oferecê-lo, né, com as orações dos santos. Aqui nós vemos a importância das nossas orações. Então, queridos, cada oração que nós fazemos a Deus, todos os crentes do passado, elas são consideradas diante de Deus, desde que feitas com sinceridade. Cada oração que você eleva a Deus, ela é considerada por Deus e ela é guardada. O Senhor ouve. Então, a oração, ela é fundamental na vida do crente, porque é a oração, através da oração, por meio da oração, que nós nos comunicamos com Deus, que nós falamos para Ele. Ele quer ouvir. Ele já sabe de todas as coisas, com certeza, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe que mesmo antes de você abrir a boca, Ele já sabe tudo que você vai falar, mas Ele estabeleceu a oração.
como forma de comunicação com Ele. Então nós precisamos estar orando todos os dias, queridos. Termos aquele momento da nossa devocional. Não, eu não estou me referindo à questão da religiosidade, aquele ritual já, né, que a gente faz de forma mecânica, automática, já, entendeu? Não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com adoração, com exaltação ao nome do Senhor, tem a ver com glorificação do seu nome, tem a ver com buscar de fato a presença de Deus, derramar diante dele nossas lutas, nossas dificuldades e clamar a ele por perdão pelos pecados, pelos nossos pecados, e ouvir da parte dele direção, orientação para a nossa vida. Então a oração ao nosso Deus, ela é fundamental, assim como a leitura das Escrituras são fundamentais. Então é muito consolador saber que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus Redentor e o Deus Espírito Santo, Deus Consolador, ouve, escuta, considera e responde. Ele responde às nossas orações. Veja aqui o que acontece no versículo 5 do capítulo 8. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Então, quando ele atira a terra, o incensário está com o quê? Está com fogo do altar e com incenso, que são todas as orações de todos os cristãos, desde o início de todas as coisas, né? Tanto a igreja do Velho Testamento quanto a igreja do Novo Testamento, a oração de todos nós. Então, nessa hora, queridos, houve o que? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. As 4 primeiras trombetas, elas afetam diretamente a natureza. São juízos de Deus, né? Juízos parciais. E porque afeta a natureza, obviamente vai afetar indiretamente os homens. Nós vemos uma parcialidade aqui no juízo de Deus, ainda não é aquele juízo pleno, né? É a misericórdia de Deus ainda se estendendo, ainda disponível para o ser humano, né? Dando oportunidade para que haja arrependimento e mudança de vida. Agora, as 3 últimas trombetas, elas já atingem diretamente o ser, são os 3 ais. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Aqui a gente vê o juízo parcial de Deus, porque ele determina que apenas 1/3 da terra, nesse caso aqui das ervas verdes, de toda a plantação das árvores, das florestas, sejam queimadas. E a gente pergunta então, essas destruições, elas vieram do próprio Deus? Queridos, nosso Deus, ele é soberano. Nada acontece nessa terra sem que o Senhor permita, né? Ou ele envia diretamente. Aqui nós vemos o Senhor permitindo que as consequências dos atos humanos caiam sobre nós mesmos, né? Então, assim, não existe acaso, a gente sabe disso. Então, o ser humano, ele é responsável pela devastação do nosso planeta, quando ele queima indiscriminadamente as florestas. Nós temos como exemplo aqui no Brasil a própria Amazônia, a floresta da Amazônia, que é o pulmão do mundo, sendo devastada pelo ser humano. Agora, por quê? É pela ganância do ser humano. Então, nós estamos colhendo, né, a questão do efeito estufa, poluição. Em todos os sentidos, realmente, a natureza tem sido mexida, atingida pela maldade humana.
Então, por suas próprias mãos, o homem maltrata e destrói a natureza. E agora ele só não destrói mais a natureza, porque o próprio Deus o restringe das suas ações pecaminosas. Ele restringe a maldade do coração humano. Do contrário, queridos, nós já teríamos nos autodestruído, com certeza. Mas o Senhor restringe. Então aqui nós vimos 1/3 apenas sendo destruído. As trombetas estão tocando desde sempre, né? Desde sempre essas trombetas tocam, assim como os selos foram abertos desde sempre. O Apocalipse é a história do que foi, né? Lembrem-se que os primeiros destinatários da carta do Apocalipse foram quem? Foram os cristãos da igreja do primeiro século, em torno mais ou menos do ano 96. Eles foram os primeiros destinatários. E os destinatários secundários somos nós e todos os cristãos em todas as gerações. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma que, como grande montanha ardendo em chamas, foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui nós vemos então o juízo parcial de Deus, quando 1/3 da água salgada é destruída. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A gente vê que os 4 primeiros selos, eles atingem diretamente a natureza, e claro que a natureza sendo atingida, o ser humano consequentemente o é. Nós temos um caso recente em Brumadinho, que aconteceu ali quando aquela barreira, né, ela rompeu. Então, assim, quantas mortes decorrentes da irresponsabilidade do homem. Né? Então, aqui nós vemos a água doce, a água que nos alimenta, sendo atingida e se tornando águas venenosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Queridos, aqui vocês veem que é apenas a terça parte, o juízo parcial de Deus. É como se o Senhor estivesse protelando, né, o último dia, o dia do juízo, dando tempo para que os homens se arrependam. Mas a gente observa uma coisa interessante aqui, é porque no capítulo 6, você viu que o sol já estava todo escuro, né? E então, como é que no capítulo 8, ele teve apenas 1/3 do sol atingido, da luz das estrelas? Isso, queridos, só reforça aquilo que a gente vem falando desde a primeira revisão do livro do Apocalipse. É a questão de que, no capítulo 6, né, João ali no 6:7, termina o primeiro ciclo, fecha-se um ciclo ali. E agora, a partir do capítulo 8 ao 11, nós temos aqui outro ciclo. Então, João está contando a mesma história. Essas pragas todas, elas vêm por intermédio das trombetas, elas devem ser entendidas como uma consequência e retribuição da raça humana. Nesse sentido é que pode-se entender que a terra, a natureza, sofram, né? Quando a gente vê isso aqui, queridos, lá em Romanos, capítulo 8, do 20 ao 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme
e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre as consequências danosas das ações irresponsáveis e egoístas que o ser humano vem tomando ao longo dos séculos. Então passaram-se as 4 trombetas. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, queridos, a coisa já estava bem complicada, agora realmente vai ficar bem mais difícil para o ser humano, porque as 3 trombetas que se seguem, elas atingem diretamente o ser humano. A 5ª trombeta, o primeiro ai. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matasse, sim que os atormentasse durante 5 meses. O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham ainda a cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham um poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Então, queridos, aqui nós vimos no tocar da 5ª trombeta, é dada a ordem para que fosse dada a chave do poço do abismo a essa estrela que caiu. Então, veja bem aqui, algumas interpretações, como o pós-milenismo, acham que o mundo vai melhorar progressivamente com a pregação do Evangelho. Mas não é isso que nós temos visto, queridos. Então, aqui a intenção da 5ª trombeta é mostrar um tormento terrível causado por forças diabólicas aos seres humanos, aqueles que não têm a marca de Deus, o selo de Deus na sua fronte. E aqui nós vimos que o tormento, a ordem, foi explícita, que não os matassem, mas que atormentassem. Então, essa dor, e com o que? Atormentasse com o quê? Com a ferroada dos gafanhotos, que é semelhante, olha, foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então, esse ataque aos seres humanos, eles terão a dor daqueles que sofrem as picadas dos escorpiões da terra. Então, aqui a intenção da 5ª trombeta é mostrar um tormento terrível causado por essas forças diabólicas que sairão do abismo, que sairão do poço do abismo. Então, veja bem, essa dor da ferroada do escorpião ela é terrível, mas ela passa aqui, né, enquanto estivermos aqui na Terra, nos dias atuais. Eu tenho um depoimento de uma pessoa que teve a infelicidade de ser ferroada, né, ser picada por um escorpião. E o relato dela é o seguinte: ao fechar o portão, senti a ferroada e uma dor intensa.
Meu pé esquerdo inchou e a perna toda começou a formigar. Eu senti um formigamento pelo corpo todo e meu corpo acelerou e meu coração acelerou desenfreadamente. Fiquei imaginando o efeito dessa mesma quantidade de veneno no corpo de uma criança. É terrível, horrível. Agora vocês imaginem, né? Por 5 meses, não vai passar em algumas horas. A ordem é que atormentassem, não tocassem na erva da terra, tocassem apenas nos homens. Nos homens, na verdade, a palavra é atormentassem esses homens, queridos. Então, o que virá por aí, o que virá realmente na grande tribulação, são dores e situações inimagináveis. A quinta trombeta, ela não vai atingir os que têm o selo de Deus. Olha, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a testa, sobre a fronte. Então a igreja, pense comigo aqui, se a ordem é para não atingir, para poupar os que têm o selo, né? Ou seja, atingir só aqueles que não têm o selo de Deus, significa que existem 2 grupos ainda na terra durante a grande tribulação. Nós, a igreja, irmãos, quem dera a nossa interpretação esteja errada, né? Mas, diante de tantas coisas, né, dos estudos que a gente faz e das leituras que a gente tem tido, a igreja provavelmente estará na terra durante a grande tribulação. Na grande tribulação vai acontecer coisas nunca vistas. O sofrimento será um sofrimento que, como eu falei ainda há pouco, é inimaginável. Olha aqui o que o texto diz aqui, durante 5 meses, né? O seu tormento era como o tormento de escorpião que quando fere alguém. O tormento será tão grande, tão terrível, que os homens vão buscar a morte, eles não vão encontrar a morte. Eles terão um ardente desejo de morrer. Hoje a gente vê que as pessoas estão fazendo o possível para ter longevidade de vida, né? Mas nesse tempo eles vão desejar a morte e ela vai fugir deles. Então, queridos, nós vemos aqui, por esse texto, por essa porção da palavra de Deus, que a igreja estará na terra. Agora ela tem um papel para estar na terra, não é? Então aqui a gente já leu. E tinham sobre eles, sobre quem? Sobre os gafanhotos que saíram lá do poço do abismo. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Quem é esse anjo do abismo aqui? Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então Abaddon significa, em hebraico, né, significa destruição, e Apolion, em grego, significa destruidor. Então, nós vemos aqui que este sai do abismo, né, e eles tinham, os demônios que estavam lá, tinham seu rei, chefe deles, o anjo do abismo. Então, esse anjo do abismo aqui, queridos, é o dragão, a antiga serpente, Satanás. Nós acreditamos que ele está aprisionado em algum lugar que a Bíblia denomina de abismo. Nós cremos que os demônios, depois que com a queda deles e com a expulsão deles definitivamente dos céus, eles vieram para 2 lugares. Um é a terra. Vocês lembram quando o Senhor Jesus estava expulsando aquele demônio do Gadareno? E que era uma legião, eram milhares de demônios ali, 2.000 demônios. E aquela legião de demônios suplicou ao Senhor que não os enviassem para onde? Para o abismo. E o Senhor Jesus atendeu o pedido deles. Por quê? Porque no abismo, o abismo é o pior dos piores lugares. É onde está, nós cremos assim, segundo a nossa interpretação, Satanás e os piores demônios, né? Então, assim, mas eles vão ser soltos. E quando eles vão ser soltos?
quando a igreja cumpriu seu papel aqui na terra, quando ela pregar o evangelho à última pessoa, né? Então eles serão soltos. E graças a Deus, e a igreja vai estar na terra, mas o quinto anjo, quando tocar a quinta trombeta, é dito a ele que não toque nos filhos de Deus, na igreja, nos eleitos, naqueles que têm o selo de Deus sobre a terra, sobre a testa. Esse texto, queridos, ele é bastante misterioso, né? Mas vamos corroborar, vamos buscar no Novo Testamento que corrobora com a ideia que falamos ainda há pouco. E Pedro, né? Pedro escreve o seguinte, na segunda epístola dele, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes, precipitando-os no inferno, ou seja, Tártaro, porque esse inferno aqui, pelo que entendemos, não significa Hades, né? Hades significa o mundo dos mortos. Para o Hades vão todos aqueles que partem dessa vida. Mas aqui, a tradução para alguns estudiosos, teólogos, comentaristas, seria Tártaro. Tártaro, que é o inferno dos infernos. É o pior lugar para alguém estar. Então ele precipitou, o Senhor Deus precipitou esses demônios ao Tártaro, ou seja, ao abismo, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então aqui, queridos, o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, né, que é justamente o segundo ai, tá? A sexta trombeta, o segundo ai. Ele tocou a trombeta e João ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então aqui nós consideramos como esses anjos aqui, eles eram chamados de anjos, né? Eles são anjos caídos, são demônios, na verdade, porque o Senhor não precisa prender os anjos dele, é isso? Então, foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem. Dessa vez não é para atormentar, é para matar a terça parte dos homens. O número desses demônios, dos exércitos da cavalaria, era de 20.000 vezes 10 milhares. Ou seja, 200 milhões de demônios. Então, veja bem, quando ele fala aqui que esses anjos serão soltos, né? E ele fala que eles estão preparados para... Tem uma hora, tem um dia, tem um mês e um ano certo já. E isso aqui, queridos, é de propriedade exclusiva, essa informação aqui é de propriedade exclusiva de Deus. Não compete ao homem inquirir sobre quando será e fazer contas sobre quando será a volta do Senhor Jesus. Ele já nos deixou bastante sinais que precedem o seu retorno. Eu ouvi o seu número, assim nesta visão contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça. Veja bem, os demônios. É toda uma linguagem simbólica, mas essa linguagem, essa descrição, nos leva a imaginar seres demoníacos, diabólicos, carregados de toda a maldade possível que alguém possa ter, né? Então tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Vocês lembram lá que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e enxofre, né? Por meio desses 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força do cavalo estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes,
e tinha a cabeça e com ela causava um dano. Os outros homens, vejam bem, nós estamos num momento aqui da grande tribulação. A igreja na terra é dito que não se causasse dano àqueles que têm o selo e que os danos, né, os ataques seriam aqueles que não têm o selo de Deus. Então, os homens, os ímpios estão aqui na terra, como a igreja também está aqui proclamando o evangelho. Mas os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Então a gente vê assim, que mesmo assim, queridos, os homens não se arrependeram. Nós vamos ver mais adiante que não só eles não se arrependeram, como eles vão blasfemar contra o Deus dos céus, contra a igreja e contra o Deus dos céus. Então a gente vê aqui que o homem ele vai colher o que ele está plantando. Ele tem rejeitado o Deus do universo. E isso é muito triste, porque nós vemos que a pregação do evangelho hoje ela corre toda a terra. Mas nós vemos também, como o Senhor Jesus falou, né, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, nos últimos dias os homens sentirão comichão nos ouvidos, eles não vão querer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta, queridos, e eles não vão querer ser trazidos à luz, porque a luz mostra todas as coisas. Antes da 7ª e última trombeta tocar, temos aqui a revelação de estar muito próximo, o fim definitivo desta era. Entre a 6ª e a 7ª, antes de tocar a 7ª trombeta, João vai falar aqui especificamente da missão da igreja, em meio a todo esse caos. A igreja vai trazer ainda esperança em meio ao caos que o mundo vai passar, proclamando o evangelho. Então aqui no capítulo 10, João nos mostra aqui 3 figuras que vão representar a pregação do evangelho: um livrinho, né, a medição do santuário e as 2 testemunhas. E a gente vê, queridos, que atualmente, sem sofrerem flagelos, sem estarem nos aperreios, né, que eles vão estar naquele período da grande tribulação, eles já não escutam. E o mundo atualmente trata mal os cristãos. Nós vemos que a igreja é perseguida em várias partes do mundo, em pleno século XXI. Existem campos de trabalho forçado, como, por exemplo, na Coreia do Norte. Nós temos o testemunho da irmã Ellen, a missionária Ellen, que sofreu muito ali na Eritreia. Sofreu e saiu daquela prisão depois de algum tempo, anos, tendo ainda seu corpo parcialmente deformado por tantas torturas. Então, queridos, a igreja prega o evangelho e a igreja vai na contramão, na contracultura, porque o que esse mundo quer? O que eles querem? Eles querem a relativização da verdade. É o relativismo moral, onde nesse balaio vai entrar o quê? A ideologia de gênero. Então, você não nasce menino e menina, você se torna um menino, mas você tem opção. Eu estava lendo, veio uma notícia, né, e eu passei a ler um dos filhos da Angelina Jolie, né, ela 14 anos e a criança já quer mudar de sexo, né, o pré-adolescente o adolescente já quer mudar de sexo. Então, veja bem, a descriminalização do aborto, a legalização das drogas. Nós realmente estamos ansiando pelo novo céu e pela nova terra. Esse mundo não tem nada a ver conosco, queridos. É por isso que o autor aos Hebreus fala assim, que nós ansiamos a nossa pátria celeste. Nós somos aqui peregrinos, forasteiros. E a 7ª trombeta, o terceiro ai, que para nós, para a igreja, será o grande descanso, queridos.
vamos estar livres não só do poder do pecado, mas da presença do pecado para sempre. Então o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o que se acha no céu, e foi vista ali a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, queridos, aqui encerra-se o terceiro ciclo. A ênfase aqui é o papel da igreja na grande tribulação e também o descanso que a igreja terá quando a última trombeta tocar. Quando nós poderemos ver, como a palavra de Deus diz, todo olho verá, né? Nós vamos ser arrebatados nesse momento, quando o Senhor Jesus vier. Ele vai nos arrebatar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor. E aí ele vem estabelecer aqui. Acontecerá então o juízo das nações, o juízo eterno, a distribuição dos galardões, a punição, né? O diabo, a antiga serpente, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago, no abismo, né? No lago, no Tártaro, no lago de fogo e enxofre. Assim como todos aqueles que o acompanharam durante suas vidas aqui. Mas para a igreja será consolo e conforto. E finalmente, queridos, nós vamos poder descansar e contemplar o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, que por nós deu a sua vida. Tenham todos um excelente domingo e até o próximo domingo, queridos. Amém. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.